E aí, pessoal, todos me ouvem agora? Opa. Agora vocês me ouvem, né? Então, vamos lá. Para começar a aula de hoje, pega aí o seu caderninho. Hoje é dia 8 de junho. A aula é de Sociologia. Concordam comigo? Pessoal, fala comigo. Vocês concordam comigo que hoje é dia 8? Concordo. Concorda que a aula hoje é de Sociologia? Rapaz, mas ninguém concorda comigo, não. Fala, Luiz, comigo. Por que vocês não querem participar da aula? Olha só, a aula de Sociologia e Filosofia tem que ter participação, hein? Coloca aí o título da aula. Trabalho. A gente vai discutir hoje o conceito de trabalho dentro das perspectivas do estudo da sociologia, tá bom? A gente já falou dos pais fundadores, né? Já falamos do Durkheim, Emílio Durkheim, falamos do Max Weber e falamos do Karl Marx. E agora a gente vai trabalhar com alguns conceitos que foram desenvolvidos ao longo da história da sociologia, desde o século XIX para cá. E o primeiro conceito que eu preciso que vocês tenham uma definição clara é o conceito de trabalho. E aí, para começar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês essa afirmação de uma tirinha. Todo mundo conhece aqui a Mafalda, né? Ela é um personagem que visita muito as nossas provas de língua portuguesa. Concorda comigo? Não sei porquê, mas todo professor de língua portuguesa se amarra na Mafalda. Deve ser pelas coisas bacanas que ela fala. E aqui tem uma fala da Mafalda, né, para a gente observar a frase extraída de uma tirinha da Mafalda. Todos os dias mandamos um pai, e é isto que esse maldito escritório devolve. É isto que o maldito escritório devolve? O que Mafalda queria dizer com isso? Eu preciso que vocês me deem a sua opinião, para que a gente possa caminhar com a aula. O que a Mafalda quis dizer? Talvez uma mudança de humor? Humor? Como assim? Porque ele, no sentido, ele manda uma pessoa e volta outra. Ela diz que volta outra? É, mais ou menos isso, eu acho. Lê direitinho a frase para você conseguir entender. Lê que essa frase tem um detalhe crucial que eu preciso que você entenda. Lê de novo. Lê para mim em voz alta, Pedro. Eu leio. Todos os dias mandamos um pai. Isto é, e é isto que esse maldito escritório devolve. Então, eu estou colocando o pai em que categoria na segunda frase? Qual é o pronome que eu me dirijo ao pai na segunda frase? Qual é o pronome que eu uso? Maldito? Não, maldito é adjetivo, não é pronome. Vocês têm que frequentar aula de português, vocês estão muito ruins em língua portuguesa. Eu tenho um pronome demonstrativo no começo da segunda frase. Qual é o pronome que está sendo utilizado? Isto. Boa, Giovana. Isto. Isto é um pronome que a gente usa normalmente para o quê? Para pessoa ou para coisas? Coisas. É aqui que eu quero chegar. A Mafalda, de certa forma, está tentando explicar para a gente que ela manda um pai, mas volta isto, uma coisa. Ou seja, que o trabalho estaria destruindo a humanidade do pai. Você entendeu? Suas capacidades, suas potências. Ou seja, ele estaria sendo reduzido a isto.
né? E quem é que é o responsável por estar reduzindo meu pai a isto? Que é, logo, lógico, pejorativo. O maldito escritório, né? É claro que ela está se referindo ao trabalho. Por mais inocente que essa frase pareça, saindo da boca de uma criança, ela traz muito da visão que a sociologia acabou entendendo de como que nós nos relacionamos com o trabalho, tá? E nessa aula de hoje eu preciso que vocês entendam como que nós nos relacionamos com o trabalho. Continuando o nosso debate, a primeira coisa que eu quero falar, primeiro foi isso, que a gente discutiu sobre a coisificação, né? A coisificação do trabalhador. É o primeiro tema que a gente está tentando analisar. Pergunta, vocês acham que no Brasil o trabalho é valorizado ou uma parte das pessoas desvaloriza o trabalho? A maior parte desvaloriza. Me dá um exemplo, por que desvaloriza? Explica para mim, para nós. Por que a pessoa desvaloriza o trabalho da outra? Um exemplo disso? É o trabalho da outra ou o trabalho? As pessoas gostam de trabalhar? Não. A maioria, acho que não. E por que você acha que a maioria das pessoas não gosta de trabalhar? Porque isso requer tempo e as pessoas não querem. Sei lá. Você gosta de estudar, de fazer as coisas que tem que ser feito? Qual é a sua relação com o trabalho? Pessoal, vocês estão aí? Então me responde, qual é a sua relação com o trabalho? Como assim, professor? Vou ser bem claro. Eu vou adiantar para vocês participarem do debate. Toda riqueza produzida, ela é fruta de trabalho. Sempre, alguma coisa ou alguém tem que fazer um trabalho. Riqueza não é dinheiro. Dinheiro é um mecanismo de troca de riquezas. Riqueza é um produto ou um serviço que eu uso. Entenderam? Tudo que eu consumo, que eu uso, dentro da ideia de um mundo onde a gente precisa de coisas para sobreviver, a gente utiliza muita coisa. Por exemplo, eu preciso de uma cama, eu preciso de um lençol, eu preciso de um travesseiro, eu preciso de um colchão, eu preciso de uma casa, eu preciso de roupas, eu preciso de fone de ouvido, eu preciso de alimento, eu preciso de fogão, eu preciso de geladeira, eu preciso... eu posso enumerar dezenas, centenas, milhares de coisas aqui. Todas essas coisas, elas surgiram do nada ou elas foram fruto do trabalho? Foram fruto. Elas são riqueza. Eu posso dizer que uma pessoa é rica quando ela tem muitos bens que ela pode consumir e serviços. No entanto, existem alguns serviços que você não consegue automaticamente comprar. Por exemplo, existe o trabalho de você levantar da cama? Acho que não. Não. Não existe um trabalho de você levantar da cama? Você não usa o seu tempo e seu esforço? Ah, tá. Eu estava pensando que era alguma coisa a ver com troca de riquezas. Também. Vocês têm muito essa ideia de que trabalho é troca de riqueza. Isso está muito na nossa cabeça. Onde que eu quero chegar para adiantar? Eu quero chegar no ponto de que o trabalho na nossa cabeça virou tanto uma coisa específica que as pessoas não gostam de fazer as coisas se não for trocando por dinheiro. Inclusive, para si mesmo. Por exemplo, existem 300 trabalhos que você tem que fazer. Você tem que arrumar sua cama, você tem que limpar a sua casa. Ah, mas o que eu ganho limpando a minha casa? Você ganha o serviço da limpeza.
Você ganha a casa organizada, você ganha em um ambiente agradável, você ganha em um ambiente que não está fedendo, você ganha em uma roupa gostosa de usar. Você ganha... por que eu pinto minha casa? Por que eu conserto minha cerca? Para que os animais e as pessoas não entrem no seu terreno. Por que eu capino meu quintal? Por que eu não deixo ele crescer mato? Porque o quintal capinado é um quintal que você consegue caminhar por ele, você consegue sentir prazer nele. Então existe uma série de riquezas que a gente usa, mas que muitas das vezes a gente não quer produzir. Por quê? Porque se fixou na nossa cabeça de que o trabalho tem que estar vinculado ao dinheiro, para que com o dinheiro eu consuma. A gente virou um pouco refém do dinheiro, achando que o dinheiro é riqueza e que não é o trabalho a riqueza. E é isso que os sociólogos, e principalmente o Karl Marx, vai bater muito nessa tecla, de que a gente tem que compreender que as coisas não se transformam por si mesmas. Elas se transformam mediante o trabalho. E que é o trabalho que produz riqueza. E é justamente quando eu exploro o trabalho de alguém que eu consigo enriquecer. Eu consigo me apropriar dos bens e das riquezas produzidas pelo trabalho de alguém. É sempre o trabalho. Vocês conseguem me dar um exemplo de alguma coisa que aparece que não seja fruto de trabalho? Lembrando que pode ser o trabalho humano ou o trabalho de uma máquina. Falem comigo. Tudo é fruto do trabalho mesmo. Tudo, não tem nada que não seja. Não tem nada que não seja. Tem uma máquina envolvida, tem energia envolvida. Existe um gasto, alguém tem que estar dando a manutenção, alguém tem que estar trabalhando. Então, o que faz o mundo girar, senhores, e sempre fez, desde lá de quando os homens estavam vivendo na caverna, é o trabalho. O trabalho é uma exclusividade do ser humano? Não. Não. Se o animal não fizer nada, ficar parado, se ele não sair para caçar, se ele não procurar abrigo, ele consegue sobreviver? Não. Ah, então, o que eu quero deixar claro para vocês é que a sociologia e os pais fundadores, sociólogos, enxergaram isso. Se a gente quer ter uma nação rica, próspera, e que a gente consiga ter muitos bens, a gente precisa valorizar o trabalho. Eu não estou nem discutindo aqui a distribuição da renda. Eu estou discutindo o seguinte: só se consegue ter um país com muitas riquezas se as pessoas vierem a... Fale para mim. Trabalhar? É óbvio. É óbvio. Mas no nosso país, o trabalho é valorizado? Ou todo mundo que ganha um pouquinho mais quer parar de trabalhar? Todo mundo que ganha um pouquinho mais que para de trabalhar. Olha que visão errônea que a gente tem. A gente acha que o trabalho é alguma coisa depreciativa. A gente tem muito na nossa cultura, e aí eu quero entrar claramente para que você entenda que existe a ideia da escravidão, principalmente o trabalho braçal, né? Porque o trabalho intelectual, ao longo dos séculos, Brasil colônia, Brasil império, ainda era tido como alguma coisa da elite. Mas o trabalho braçal era feito basicamente por escravos, senhores. E aí eu pergunto para vocês, o escravo, ele consome a riqueza que produz? Pouca parte. Ele consumia alguma coisa, o escravo? Da riqueza toda que ele produzia? Quando ele, tipo, ia plantar, ele, de certa forma, ele comia muito, era pouca parte, mas ele comia alguma coisa que ele plantava. Mas o mínimo do mínimo do mínimo, pior do que hoje. Concorda, Giovana? Concordo. O tanto que ele produziu de riqueza. Lembrando, o trabalho é o que produz a riqueza. Aí, alguém disse assim, eu sou dono dessa terra. Pegou o trabalho de escravos, fez os caras produzirem a cana e ficou com a riqueza para eles. Com a terra, com os engenhos, com as fazendas, com as casas grandes e com todo o dinheiro gerado pelo açúcar, mais tarde pelo ouro, depois pelo café e das riquezas que são geradas até hoje. Você consegue entender isso? Que na nossa história,
a maior parte da população nunca usufruiu da riqueza produzida por ela? Você consegue entender isso? Hein, Giovana? Fala para mim. Acho que, assim, eu meio que buguei agora, mas faz um pouco de sentido, porque a pessoa que trabalha numa empresa, ela nunca vai ficar com o dinheiro que ela produz, e sim o dono. É aquilo que o Marx falou da mais-valia. Ninguém fica rico trabalhando. Eu fico rico quando eu exploro a mão de obra do outro. Por quê? Porque é o trabalho que gera a riqueza. Não tem outra coisa que gere riqueza. Entendeu? E aí eu quero até entrar com a brincadeira com vocês, que por conta dessa pandemia e das coisas que estão acontecendo na política, teve gente que virou e falou assim: ah, mas o que eles estão querendo é que morra todos os pobres. Eu discordo. Porque para a elite, morrer pobre é prejuízo. Quem é que dá lucro? Pô, cara, quem dá lucro para a elite é pobre, filho. Porque pobre trabalha por pouco dinheiro e consome. Sacou? Entendeu? Inclusive o pobre ele dá lucro quando trabalha e dá lucro quando consome. Porque pobre paga tudo mais caro. Ele compra com juros. Eu estava até explicando isso para um amigo meu engenheiro, que ele estava perguntando assim, pô, mas por que eles não pagam a mais para que as classes mais pobres possam consumir? Eu falei, meu filho, a classe ela foi colocada, a classe D, a classe E, e a indústria inventou produtos para eles, que são produtos que não se venderia. Mas aí eu crio aquele produto, sabe, pior qualidade existente, made in China, entendeu? E aí eu vendo aqueles produtos que não se venderia de jeito nenhum para essas classes mais pobres. Então a indústria, ela se beneficia tanto da classe A, que consome produtos caríssimos, da classe B, da classe C, da classe D, e tem produto para a classe E. Ele vai produzir um produto com nenhum controle, com o pior que existe de mercado de insumos. Insumos é aquilo que eu preciso para produzir qualquer coisa, entendeu? E você vai ter ali o pobre comprando, o pobre vai consumir, ele vai consumir produtos específicos, tá? De determinado tipo de categoria. Então, o trabalho que gera riqueza acaba se tornando alguma coisa que, ao invés do ser humano ser valorizado pelaquilo que produz, e ele entendesse que aquilo que ele faz é o que é capaz de mudar a vida dele, não é porque ele virou mercadoria, ele virou coisa, ele virou isto. Por isso que eu faço sempre a pergunta quando eu dou essa aula. Para uma pessoa humilde, pobre, que já começou na vida sem muitas oportunidades, estudou pouco, foi seguindo o fluxo da vida pelo contato das pessoas que tinham, apareceu um emprego aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas 80% das pessoas no Brasil arrumam emprego por indicação. Vocês sabiam disso? Não sabia. 80% das pessoas arrumam emprego porque alguém que você conhece sabe que tem uma vaga e te indica. Aí eu costumo dizer que é melhor ter bons amigos. Porque aí você vai ter boas indicações. Quanto melhores for o seu amigo, melhor vai ser a sua chance de arrumar um bom emprego. Tá? Eu digo melhor amigos em termos de posição social. Sacou? E aí, o que eu quero dizer com isso? Que você, que não está acostumado a trabalhar em nada que vá além de um salário mínimo, e você passa a acreditar que aquilo é daquele jeito, a pergunta que eu tenho é muito clara. Se você trabalhar muito mais, o patrão vai te pagar mais? Só se ele for bem bonzinho, porque na teoria não. Isso existe, Giovanni? Patrão bonzinho ou todo patrão reclama de que está sempre ruim, que está difícil? Bom, o patrão ele tem que sempre reclamar, né? Porque assim o cara que trabalha para ele sempre vai querer fazer o melhor para continuar no trabalho. Ah, porque eu também corro o risco de perder o emprego, né? É bom que haja desemprego para quem está empregando? Sim. Porque aí ninguém reclama que quer receber mais, né? Um emprego barato. Exatamente. Mas aí, se eu sou alguém que trabalho, e independente do que eu faça, eu vou receber a mesma coisa. A riqueza que eu vou receber é a mesma. R$ 1.023. Tenho que trabalhar de 8 às 5.
O que eu faço quando as pessoas não estão olhando para mim? Ou quando eu posso? Típico do brasileiro. Descansa. Isso tem nome, chama-se morcega. Dá um migué. Preguiça. Não faço. Não faço, mas quando ele chega eu finjo que faço. Tô lá varrendo. O cara virou as costas, eu... Tirando. Por que é assim? É o fato de que o trabalhador, e isso tem nome, chama-se alienação, ele é desvinculado do processo produtivo, do conceito de riqueza. Ele para de entender que a riqueza que ele está produzindo é alguma coisa que vai ser muito importante para a sociedade, para os outros. E aí ele passa simplesmente a trabalhar em troca do dinheiro, independente do trabalho que ele faça. E aí você tem todo esse processo aqui no Brasil, que é uma luta constante entre empregados e trabalhadores, porque o trabalhador quer que o empregado trabalhe mais. Se você conversar com qualquer patrão, qualquer empresário, vai dizer que funcionário é tudo vagabundo, tudo malandro, bota atestado, mente, engana, diz que está doente, não está, finge, é ingrato. Muitas das vezes eu ajudo, o patrão gosta muito de falar isso, né? Era um pobre coitado, perrapado, não tinha onde cair morto, aí eu dei uma vaga de emprego pro cara desgraçado, o desgraçado não quer trabalhar, é um vagabundo, me botou na justiça. Não é assim que o patrão pensa? Fala para mim. É assim mesmo. E o empregado, por sua vez? Pô, meu irmão, acordo cedo todo dia, pego lotado, chego lá, tenho que fazer tudo, abro a loja, fecho a loja. O cara chega às 9 da manhã, entendeu? Chega lá só dando ordem. Eu tenho que lavar, não sei o que lá, não sei o que lá. Não vou ficar aguentando isso não. Olha que pensa que é o quê? Eu que levo aquilo lá nas costas. Aí chega no final do mês, ele tá lá com o carrão dele lá, com a família dele, viaja para a Europa. E eu com essa merreca aí, que mal dá para pagar minhas contas, cheio de dívida. Quem é que fala assim? Funcionário. Então, eu tenho uma relação conflituosa, e é muitas das vezes de confronto, porque existe uma distância da maior parte dos trabalhadores do próprio conceito do que é trabalho. E aí entra uma máxima que a burguesia fala pra caramba, que é assim, se você trabalhar muito, você enriquece. Isso é verdade? Não. Não, Talvez. depende do trabalho. É, depende. Enriquece quem investe. Enriquece quem explora a mão de obra do outro. No caso Isso do aqui. médico, professor. O médico, ele investiu. E, de certa forma, explora a doença que as pessoas precisam pagar. Na verdade, é o médico que produz a riqueza, ou quem produz a riqueza são as outras que trocam com ele pela saúde. De onde que o médico tira o dinheiro? Da pessoa que vai lá e é atendida por ele. O que ele vende é um serviço, a saúde. Então, a pessoa, em troca da saúde, paga qualquer dinheiro. Mas quem é que produziu a riqueza para ter aquele dinheiro? Foi o médico ou foi as pessoas? É isso que eu queria que vocês entendessem. A riqueza não aparece do nada, não, senhores. Alguém tem que tirar de algum lugar. É sempre relacionado a serviço e a produto. É sempre. Se o jogador de futebol está recebendo bastante dinheiro, esse dinheiro tem que estar saindo de algum lugar. Alguém tem que estar produzindo aquela riqueza para ele ter aquele dinheiro. Vocês entenderam? Ou não entenderam? Entendi. Riqueza não se cria. Aliás, não se inventa. Ela se constrói a partir do trabalho. Se tem gente que tem muita riqueza, é porque está ficando com o trabalho de muita gente. Sacou? É igual o cara que fala assim, mas eu invisto na bolsa. Você investe na bolsa, o que a bolsa está fazendo? A bolsa são empresas. E as empresas estão fazendo o quê? Estão explorando a mão de obra. E aí você recebe lá o seu dividendo do trabalho de alguém lá na empresa que gerou lucro para aquela empresa. Investir na poupança. É claro, o banco pegou teu dinheiro e emprestou para alguém a juros. Entendeu? E aí, quando pagar os juros, o banco vai lá e bota aquele merrequinho da poupança no teu dinheiro. Vocês não sabem que é assim que funciona? Senhores, estão me ouvindo? Uhum. Gostam de aula de economia?
Eu gosto. Então, deixa eu ver aqui rapidinho, que tá me pedindo aqui o código aqui. Meu Deus do céu, eu não tenho código não, Jesus do céu. 458850, é o único que veio. Não sei não. Então, que caráter possui esse trabalho do pai da Mafalda? Você gostaria de um trabalho que deixasse assim como seu pai, afinal do dia, uma coisa? Qual a função do trabalho na vida das pessoas? O trabalho, senhores, se você pegar, por exemplo, o fundamento bíblico, né, o que está escrito na Bíblia, a conotação, a ideia que vem se perpetuando e, de certa forma, foi desenvolvido lá na Idade Média, é de que o trabalho edifica o homem e dignifica o homem, dignifica o trabalhador. A ideia seria que as pessoas se sentissem dignas por conta da sua produção. É muito simples. A dignidade seria você se sentir merecedor daquilo. Vamos pensar uma situação hipotética. Eu cheguei no meio de uma terra que não tinha nada, só mata. Eu derrubei aquela mata, eu tratei aquele solo, eu plantei, eu esperei, limpei, dei manutenção e veio então a colheita. Eu colhi. Eu sou digno de consumir o produto da minha riqueza? De vendê-lo e de comercializá-lo? O que vocês acham? Eu acho que sim. Sim. Então, a ideia cristã em relação ao trabalho é de que o trabalho dignifica o homem, ou seja, dá a ele a sensação de que ele é merecedor. Só que no processo do capitalismo, o que Marx percebeu? Que o trabalho e o produto produzido pelo trabalho começou a se distanciar. Ao ponto de o camarada trabalhar, mas não sabe ao certo o que produz. Né? O que eu produzo? Não sei. Tem tanta gente trabalhando na empresa que eu faço uma parte tão pequenininha que eu não sei ao certo quanto que vale ou quanto que eu tenho de parte na produção do que eu fiz. Entendeu? Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu, professor Daniel, dou aula para você de sociologia, dou aula de história, dou aula de filosofia. Você passa no Enem. Você recebeu o ensino. Você teve avaliações, você teve aula, você teve uma série de métodos que fez você estudar. Quando você passar no Enem, que você tiver a riqueza, no caso, o serviço que você queria, o quanto que eu contribuí para você passar? Muito. Muito quanto? Porque também tem o Guilherme, também tem o Jader, também tem a Laís, também tem o Felizardo, tem a plataforma, tem a sua dedicação. Entendeu? A produção dessa riqueza, que é o conhecimento, ela é feita a muitas mãos. Não é uma pessoa só que produz. São várias pessoas trabalhando num contexto amplo, onde são as pessoas que elaboraram o Enem, são as pessoas que criam as questões, né, e aquelas que pegam as questões e botam as questões em outro lugar para você fazer. Existe uma série de trabalho envolvido para que você produza conhecimento, para que você seja provocado, para que a sua mente esteja funcionando, para que depois você faça exercício, e aí você consolide aquele conceito. Eu costumo dizer que conhecimento é muito caro para o ser humano. E não é caro em dinheiro, não. Você não paga, um engraçado de pagar pela educação, é que você não paga pelo produto acabado. Você paga pela chance de fazê-lo. Né? Eu costumo dizer que escola é igual ao tangue. Eu te dou o pó e você que mistura com a água e mexe. Senão não vira suco. Concorda? Concordo. Entendeu? E se você não botar a quantidade de água certa? E se você não mexer? O produto vai ficar bom? Não. É assim que funciona a educação. Eu te vendo o ensino. Eu não consigo te vender conhecimento. Eu não consigo botar conhecimento na sua cabeça. Eu boto a provocação, a avaliação. Entenderam? E aí que tá. É muito fácil eu não saber quanto vale o meu trabalho. Principalmente se eu trabalho numa empresa.
E aí entra o processo de alienação, que o Marx falou. O patrão, ele vai lá e cobra das pessoas o valor X pelo serviço. E paga para quem presta o serviço o valor Y. Normalmente, basicamente todas as vezes que uma empresa dá certo, o valor Y gasto com o empregado é menor do que o valor X, que é o montante do que eu cobrei das pessoas. Automaticamente eu tenho o quê? Como é que é o nome que dá disso na empresa? Lucro. Lucro. E aí eu ganho dinheiro. Eu estou ficando com a riqueza que alguém produziu. Muitas pessoas produziram. Entenderam? Lembrando que não seria possível produzir algumas riquezas se não fosse com tanta gente. Né? Tem que trabalhar muita gente para a gente produzir, por exemplo, conhecimento. Escola, por exemplo, trabalha gente pra caramba. Tem outro jeito, professor? Difícil. Tem que ter muita gente envolvida. Sempre tem que ter muita gente envolvida. Entendeu? Mesmo no modo virtual. Porque eu preciso continuo precisando do professor, preciso da tecnologia, preciso das pessoas que fazem um serviço tecnológico. Então, a gente sempre vai ter que ter a necessidade do trabalho. Tá? Alguém está me perguntando alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Jogador de futebol. KKK, não entendi nada. Conceito. É a ação humana sobre a natureza. Prática produtiva com um objetivo. Sim. Elemento fundamental para a configuração da existência humana. Se não fosse o trabalho, o ser humano não existiria. O ser humano, desde que existe, ele produz a sua subsistência por intermédio do trabalho. Caçando, pescando, coletando, entendeu? Construindo ferramentas para si, construindo abrigos para si, tentando encontrar soluções caso fique doente. Quando ele se machucava, ele tentava encontrar uma solução para curar a ferida que ele teve, para causar dor, para eliminar a dor. Existem tantas formas de trabalho, tantas coisas que a gente precisa, que aí você vai entendendo que é uma ação que a gente faz. Tá? A partir desse conceito, respondo o que é trabalho para você. Eu já fiz essa pergunta para você. Elementos do processo de trabalho são, primeiro, entenda isso, esses passos. A atividade, que produz um determinado tipo de produto. Então, todo trabalho tem uma atividade. No caso meu, aqui, eu tenho que dar aulas. Cada aula tem um tema, cada tema é uma proposta dentro de uma disciplina, cada disciplina tem um objetivo de desenvolver certas habilidades e competências para vocês. E toda essa teoria que eu estou falando, ela é desenvolvida e feita no momento da atividade. Se você me perguntar, fala assim, o professor ele trabalha só quando ele dá aula? Não, eu venho trabalhando nesse processo há muito tempo, eu fiz uma faculdade inteira. Eu tive que estudar, eu tive que ler. Tudo isso faz parte do meu trabalho para que hoje eu pudesse oferecer o serviço para você. Se eu não tivesse estudado, me formado, eu conseguiria prestar esse serviço para você? Não. Agora, o patrão, ele me paga por tudo isso que eu fiz ou só pelo que eu estou fazendo? Só pelas aulas. Tá vendo? Existe uma discrepância nisso aí, você não acha? Sim. Não tem que levar em consideração a sua formação, o tempo que você gastou, os anos que você gastou. Então, às vezes eu penso, gente, que o trabalhador ele se esforça muito para oferecer o melhor serviço e, no entanto, quem fica realmente com a riqueza é aquele que domina o meio de produção. Que muitas das vezes nem se esforçou tanto, que nem fez uma faculdade, que nem estudou pra caramba, entendeu? E vai ganhar dinheiro como? Explorando a mão de obra do outro. Esse é o capitalista. Quem ganha mais dinheiro? O médico que faz operações e tal, e que tem um bom salário, ou o dono da clínica, que às vezes nem médico é? O dono. Pô, melhor do que ser médico, filho, é ser dono de clínica. Que vai contratar um médico para o médico fazer o serviço para ele, vai cobrar lá e vai pagar o salário do médico. Ah, mas o médico ganha muito. É, mas aí eu cobro muito, porque as pessoas não vão querer morrer. Entre morrer e me pagar, e eu ter a solução para as pessoas não morrerem, que é a saúde, que é o hospital. Não é interessante isso? Vocês estão começando a entender?
Então, entenda, o trabalho tem atividade, tem os objetos sobre os quais o trabalho é realizado, chamado de matéria-prima. A gente chama também de insumo. Eu sempre tenho, em todos os processos produtivos, uma série de insumos. Para dar essa aula, por exemplo, precisa-se de computador, de energia elétrica, precisa-se de pagar o Zoom, que é o aplicativo que a gente usa para poder estar conversando ao vivo. Então, tudo isso aí entraria como matéria-prima, os objetos, né? Os meios que facilitam o processo de trabalho são as estradas, as máquinas, as ferramentas, as técnicas, hoje é até diferente, né? Aqui, por exemplo, essa aula já é mais antiga. A internet, a telefonia. Hoje a gente está fazendo um processo que a gente não precisa se deslocar da nossa casa. Senão eu precisaria das estradas, das ferramentas, eu uso a internet. Então a internet ela virou, né, a nova estrada. É o caminho que nos une. O prédio, que antes era o local que a gente marcava para se encontrar para estudar, agora virou a plataforma, é um endereço. Você digita lá o endereço, a gente se encontra. Tem outro jeito da gente se encontrar para essa aula aqui? Se não for você entrando na plataforma e clicando no link para estar aqui comigo? Não. Então a internet ela é a nova estrada. Ela é um meio. E também os novos prédios. E, consequentemente, vem acompanhado de novas técnicas, né, e novas ferramentas. A gente continua no processo de ensino-aprendizagem, mas num outro local, de uma outra maneira. Os objetos e os meios, em conjunto, formam os chamados meio de produção. E aqui é que entra o detalhe, o pulo do gato, meu Deus. Quer ficar rico, filho? Quer ficar rico? Quem quer ficar rico aí? Acho que todo mundo. Quer ficar rico, Pedro? Quer ficar rico, Breno? Quer ficar rico, Luiz? Claro. Quem mais está aí? Quem mais está aí? Deixa eu ver todo mundo aí. Quero ter que perguntar isso para vocês. Francisco, Mariana, Bernardo, Eduardo aí. Quer ficar rico, Eduardo? Ninguém abre a câmera para eu ver a cara de vocês. Eu gosto de ver a cara de vocês, eu gosto de ver a reação das coisas que eu falo. Senhores, sejam donos de meio de produção. Sejam donos... Deixa eu ver aqui o que escrever aqui para mim. Que nasceu para ser patrão, nunca vai ser funcionário, MC Caveirinha. Não sei de onde que você tirou isso, Pedro. Para de ficar assistindo MC Caveirinha. Tia. Vai ler um livro. Vai ler Dom Casmurro, Pedro. Quero não. Tá bom, Eduardo. Você tem esse direito de não querer abrir a cara. Ah, ela não quer ficar rica. Entendi. Tá bom, quer ser feliz. Será que uma coisa não tem a ver com a outra? Não sei. Então, vamos lá. A brincadeira que eu sempre faço é, sejam donos do meio de produção. Sejam donos dos objetos, as matérias-primas, ou dos meios que produzem a solução. Porque, infelizmente, no trabalho, o que é menos valorizado é a atividade. Que é o que normalmente eu contrato alguém para fazer. Se eu sou dono da loja, se eu sou dono da mercadoria, e você é contratado apenas para vender para mim, você só vai praticar a atividade. Os meios de produção são meus. E quem é que acaba ficando com a riqueza produzida? Os donos dos meios de produção. Não aquele que presta a atividade. E entra um detalhe aí que eu tenho que deixar claro para você. O problema é que por mais que você seja dono do meio de produção e também da matéria-prima, você não consegue realizar todas as atividades ao mesmo tempo. Aliás, esse é o sonho de todo patrão, né? É o sonho do Uber. É não precisar ter motorista. O Uber sonha no futuro em que todos os carros, entendeu? Não precisará ser dirigido por ninguém, porque aí o dinheiro da passagem fica todo para ele. A atividade é realizada por uma máquina que é minha. O sonho de todo fast food é que você tem uma máquina que produza os hambúrgueres, as pizzas, os negócios, e a pessoa chega ali e só aperte um botão, né? Só aperte um botão e faça o seu pedido e espere algum momento, já cai aquele alimento prontinho e você pega e come. Imagina que delícia! A máquina que é minha, é um meio de produção e realiza a atividade. Isso tem nome, tá, gente? Chama-se Indústria 4.0. Hoje, quem quiser fazer engenharia, faz engenharia de controle e automação. É uma área muito em evidência. Por quê? Porque todo o processo produtivo está tentando fazer isso. Não sei se vocês sabem, mas grande parte
das atividades que eram de recepcionista, as pessoas que falavam via... como é que é o nome? Atendente, aquele pessoal que atendia telefonia celular e tal, foi substituído por máquina. Muitas das vezes a gente fala com as pessoas no telefone ou escreve quando está pedindo um serviço e você está falando com um robô, né? Com um software que está te conversando com você e não é uma pessoa. Entendeu? O que a indústria hoje quer? Eliminar quem pratica a atividade. A atividade ela passa a ser realizada pelos objetos e pelos meios de produção. Compreenderam? E aí entra um problema muito interessante. Quando o rico não precisar mais do pobre para produzir, quem vai consumir? Como é que vai ser? Porque tem um problema, né? Eu produzo, mas eu te pago um salário. E com esse salário você consome. Se eu começar a produzir e não pagar mais salário para ninguém e gerar um monte de gente sem dinheiro, quem vai consumir? Eu não sei. Em toda sociedade existe uma divisão social do trabalho, né? No processo de produção de mercadorias é necessário haver uma divisão do trabalho, devido à interdependência entre os seres humanos. A forma de organização da divisão do trabalho varia de acordo com as relações sociais, econômicas e políticas, características de cada período histórico e espaço geográfico. É isso que a gente vai tentar ver rapidinho aqui nesses últimos 15, 20 minutos. A essa característica que existe entre as diferentes relações de trabalho entre seres humanos ao longo da história, Marx chamou de modos de produção. Marx fez uma pesquisa interessante, onde ele olhou para trás e fez o seguinte, cada época tem um modo de produção próprio. A relação entre o trabalho e as pessoas era específica. E ele tentou explicar isso no livro dele. Em cada período histórico e espaço geográfico, os seres humanos criaram suas formas de organização social, política e econômica. O que é um modo de produção? É o conjunto de relações entre os seres humanos na produção de mercadorias necessárias à sobrevivência coletiva. Ou seja, como que a sociedade brasileira produz tudo que precisa? Vocês conseguem ter um panorama geral na mente de vocês? Fala comigo, pessoal. Gente, fala comigo. Por que ninguém quer falar comigo? Lívia escreveu, eu não sei. Vou tentar explicar. A gente vive num país que tem diversas cidades e que tem o campo e que normalmente são interligadas por estradas. Nem todas as cidades são interligadas por estradas boas. Existem os meios de transporte que podem ser o caminhão, pode ser a ferrovia, pode ser a hidrovia, pode ser o avião. O barulho do grilo, né, Pedro? E diante desse cenário de comunicação entre esses aglomerados humanos, existe uma urbanização, que é um processo que a gente faz de transformação da natureza para a construção de casas, estradas, locais para comércio, praças. E aí a gente faz uma série de estrutura que a gente vai chamar de urbanização. E a gente precisa de um monte de coisa, a gente precisa de alimento, precisa de roupa, precisa de eletrodomésticos, a gente precisa de shows, a gente precisa de saúde, a gente precisa de educação, a gente precisa de diversão, então tem muita coisa que é o entretenimento. E aí cada empresa, cada indústria cria a sua própria forma de oferecer essas coisas para as outras pessoas. Se alguma coisa tem que vir de longe, ela vem por esses meios de transporte, né?
Eu compro pela internet. Beleza, mas o produto que é físico, ele não pode ser entregado pela internet. Então, eu vou precisar do entregador, eu vou precisar do caminhão, eu vou precisar de pagar o frete. O cara que fez o frete vai pagar, por exemplo, para comprar o pneu, para botar a gasolina, para pagar o pedágio. Então, existe uma série de relações que são muito, muito, muito complexas numa sociedade do tamanho do Brasil. E é dessa forma complexa, onde há uma prestação de serviço mútua, de todo mundo para todo mundo na produção, e todo mundo acaba aproveitando o consumo, a riqueza produzida do outro, a gente acaba vivendo numa sociedade de certa forma confortável, onde o trabalho realizado acaba sendo pouco frente ao consumo que cada um de nós possui. Isso tem nome, chama-se benefício social. Cada um de nós se aproveita muito de coisas que a gente não teria como produzir. Um dos exemplos é a luz elétrica. A gente não tem condição, a gente não conhece a tecnologia da produção da luz elétrica. Eu não sei produzir luz elétrica. E a gente simplesmente tem um cara que fornece, que é uma empresa, e a gente compra e usufrui de todos os benefícios que a luz elétrica nos dá. Né? A gente também usa tecnologia que não foi a gente que criou. É o caso, por exemplo, do automóvel, é o caso da internet. Assim, existe uma série de coisas que são produzidas na sociedade que faz com que a vida seja muito confortável. Porque se você pensar em termos de história, ou se você nascesse numa comunidade que vivesse numa ilha deserta, como que seria a sua vida? Como é que você ia produzir a sua subsistência? Como é que você ia sobreviver? Esse método que você construiria, ia caçar, ia pescar, ia construir o abrigo com madeira, com pedra e tal. Beleza, tudo isso aí que você está fazendo vai constituir o que se chama modo de produção. Tá? E foi isso que Marx estudou ao longo da história, para tentar entender o modo de produção de cada período. 46, tem 14 minutos. Vamos lá. Ele vai dizer que é o seguinte, de forma bem genérica. Ele vai dizer que existe um modo de antigo ou primitivo, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal, o modo de produção comunista, ou socialismo, né? E o modo de produção capitalista. Na verdade, ele coloca o capitalismo antes do comunismo. Ele diz que o comunismo seria o último estágio dos modos de produção. Aí ele já está agindo politicamente, ele deixa só de analisar para fazer uma ideologia, né? Para criar uma ideia de como ele gostaria que fosse. Porque Marx acreditava que cada modo de produção seria suplantado e seria substituído por um modo de produção cada vez mais avançado. Por isso que ele acreditava que a humanidade chegaria no comunismo. Tá? Essa era a visão dele, que seria um modo de produção onde todos trabalhariam pouco e toda a riqueza seria usufruída de igual forma por todos. Porque ele idealizava, segundo a visão dele, a visão de alguns pensadores antes dele, que a melhor forma de viver era justamente usufruindo da riqueza e do trabalho mútuo, de forma que ninguém fosse explorado e nem que ninguém tivesse a ganância de ter mais do que precisa para viver. Aliás, até uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, mas perguntar assim, sem vocês quererem conversar, eu fico até triste. Né? Mas eu queria perguntar para vocês, vocês acham que o ser humano precisa de muito para viver? Sinceramente não, mas pelo status, porque assim, a gente tem muita coisa na nossa cabeça que, se eu tiver uma roupa bacana, eu vou ter um status na sociedade, eu vou ter mais amigos. Então, acho que, assim, né, na condição de vivência, não precisa de muito, porque para você comer as coisas básicas, tá, mas para o status, você precisa ter muito e sempre precisa ter mais. E o interessante, Giovana, é que na nossa cabeça, sucesso não é sobreviver. Sucesso é você ter status, é você chegar a uma posição, é você ter uma profissão tal, é você ter um carro, uma casa, é você viajar para outros países. Então, o conceito de sucesso é como se a gente tivesse colocado o patamar da existência lá no alto.
E aí as pessoas são meio que empurradas a uma vida de constante trabalho, ao ponto de você perder realmente a sua razão da existência. O trabalho deixa de ser uma função que vai te beneficiar a existência para consumir a sua existência. Né? E eu fico até triste quando eu vejo que as pessoas, finalmente chegou sexta-feira. Pô, as pessoas são escravas do trabalho. E aí eu entendo por que muita gente chega e diz assim, eu gostaria muito de pagar para alguém trabalhar para mim. E aí você vai acabar explorando o outro, né? Porque você vai pagar para a pessoa e a pessoa não vai receber aquilo que você tem. Você tem muito mais do que isso. Né? Então, esse modo de subsistência, por isso que Marx pregava o comunismo. Mas o comunismo, ele não é só uma sociedade onde todos seriam iguais, seria uma consciência. Consciência essa muito difícil, porque a cultura, o modo que a gente enxerga a sociedade, é um modo a partir da qual a ideia de sucesso, de valorização, de dignidade, está muito associado ao ter, ao ser, entendeu? Então você quer ser alguma coisa, você quer ter alguma coisa, né? E aí você acaba construindo essa vida desenfreada de muito trabalho, de muito esforço. Eu estou fazendo aqui uma análise, né? Mas assim, eu fico imaginando, às vezes eu fico olhando a vida do meu gato e eu falo assim, pô, cara, que vida boa. O cara só come a raçãozinha dele e fica deitado aqui, tem a hora dele dormir, tem a hora dele brincar, tem a hora dele subir no telhado, tem a hora dele caçar o passarinho, e ele fica ali naquela vida dele. Todo dia, todo dia, todo dia. O ser humano talvez não se contente com isso, né? Talvez a gente queira mais, mas aí é que tá. Quando eu quero mais, a minha relação com o sucesso, a minha relação com o conforto da minha existência, exige muito também, né? E aí eu fico me perguntando se realmente eu tenho vida ou se eu sou escravo do meu sonho. E essa frase é bacana, hein? Bota lá no Facebook. Eu vivo ou sou escravo do meu sonho? Fico fazendo tudo em nome de uma coisa que eu nem sei se vai chegar. Olha eu criando a frustração no coração alheio. Daqui a pouco tudo desistindo. Vou fazer nem mais não, professor. O modo de produção primitivo, né, foi desenvolvido lá na pré-história, né, quando o homem ainda era caçador e coletor. Era nômade, né? E esse modo de produção basicamente diz que não existia a ideia de classe social. Então você não tinha ricos e pobres. Você tinha líderes e liderados, você tinha pessoas que tinham um certo status dentro do conjunto, né? daquela comunidade, mas você não tinha ainda o conceito de riqueza e de pobreza, né? Então você não tinha aquela opressão e nem a ideia. Porque eu costumo dizer que o sarrafo de sucesso na pré-história era a sobrevivência. Se você sobreviveu, você está no lucro, filho. Entendeu? Porque mais do que isso não era pensado ainda. Com o advento da agricultura, né, os homens começaram a ter noção de território e se tornaram sedentários. E aí começa a briga pela terra. Quando eu passo a não coletar e caçar mais, eu passo a plantar e colher, eu vou começar a estipular que essa terra que eu plantei é minha. E aí começa a ideia de propriedade privada. Ou seja, eu começo a associar o meio de produção. Enquanto que no modo de produção primitivo, vou ter que assistir tudo de novo depois. Tá bom, Eduardo? O modo de produção primitivo, o meio de produção basicamente era a sua atividade, porque o meio de produção era a natureza. Você tinha a floresta, você tinha os animais, você tinha as árvores, você tinha a coleta, a caça e a pesca para fazer. Então, a atividade em si usava o meio existente da natureza. Já com a agricultura, o meio de produção é a terra. Eu vou continuar tendo atividade, mas eu preciso da propriedade da terra, porque eu preciso preparar a terra. Eu preciso da semente, eu preciso da colheita. As atividades continuam, mas eu já passo a ter um meio de produção. É óbvio que quem tem as melhores terras, ou quem tem terra, vai ter mais riqueza do que aquele que não tem. E aí começa o surgimento de classes sociais.
Não é à toa que você vai pegar lá na antiguidade e vai ver que os primeiros líderes que vão acabar chegando a organizar o Estado nas primeiras civilizações são os proprietários das terras. As terras passam a ser o principal meio de produção, tá? Aquela máxima que Marx acabou dizendo, ó, o dono do meio de produção acaba usufruindo da riqueza, e não aquele que executa a atividade. Aí tem o nome de, ó, o modo de produção asiático seria muito parecido, né? Deixa eu pular esse aqui, que eu quero ir para o outro. Né? O modo de produção escravista. Isso vai começar a partir do momento que as civilizações se tornam tão poderosas, e principalmente depois da descoberta do ferro, né, que eu passo a fazer do metal. O que aconteceria num cenário social onde as pessoas só se importassem com o mínimo, sem essa busca pela riqueza? A gente não seria capitalista, Brenner. O capitalismo não sobreviveria a isso. Porque o capitalismo vive do consumo. Vive de vender a imagem de que você é melhor se tiver mais. Uma sociedade que as pessoas não consumiriam assim, você não teria produção de riqueza a ponto... Aliás, muita gente aponta que esse é o cenário possível para daqui a 1 século, 2 séculos. Porque o que a gente está destruindo no planeta não vai dar conta. Vai chegar um momento em que o consumo vai ter que ser reduzido. Né? E aí, a gente vai ter que aprender a viver numa sociedade que se consome menos. Muita gente está seguindo essa coisa agora. Você tem um grupo aí de pessoas que tentam aquela máxima de que menos é mais, né? Os minimalistas. Tem um monte de gente aí, é pouco, né, dentro da sociedade, que quer viver em casas pequenininhas, que não quer ter muito produto, que não vai se esforçar tanto no trabalho, que presta um serviço tranquilo, de coisa que gosta, pô, vai trabalhar com artesanato, entendeu? Vai trabalhar com roteiro de viagem, vai fazer outro tipo de coisa. Existe um grupo com essa ideia de que o consumo não é o conceito da felicidade, mas esse não é um montante. Se fosse isso, a gente ia quebrar com um monte de empresa, né? Que vive de que a gente consuma. Não sei se seria muito prejuízo, até porque a gente veria uma sociedade que não é essa sociedade. E certamente não é capitalista. Não sei o que é. Ah, é socialista? Não, porque o Estado não seria o meio de produção. Né? Não seria dono dos meios de produção. Muito boa a sua pergunta. O modo de produção escravista acontece quando as civilizações começam a subjugar civilizações menores. E eu passo a fazer com que a atividade produtiva e os meios de produção de pessoas que estão sobre o meu domínio, os meus escravos, seja a fonte da riqueza que eu consumo. Então, muitas civilizações da antiguidade, como, por exemplo, os sumérios, os egípcios e principalmente os romanos e também os gregos, quando fizeram colônias, tinham escravos, faziam escravos, porque a escravidão era a forma que eles tinham de constituir a riqueza. Porque o escravo trabalha para produzir a riqueza que eu consumo e ele mesmo não consome. Tá? Esse é um modo de produção escravista. E o exemplo máximo desse modo de produção, aqueles que vão trabalhar na terra para mim, aqueles que vão cultivar... E muitas das vezes os romanos faziam isso de forma muito interessante. Eles faziam com que as pessoas que moravam nas suas próprias terras, as terras passavam a ser dele e você era obrigado a trabalhar naquelas terras, você ficava só com um pouquinho para não morrer de fome e tudo era mandado para Roma. Era o processo de imperialização. Roma chegava, derrubava os mais poderosos, subjugava o povo e dizia o seguinte, aquele que não trabalhar para mim vai morrer. Então, todos se tornam, de certa forma, escravos de Roma, obrigados a pagar tributos em forma de trabalho. Os impostos que se paga a Roma, para ter a proteção de Roma dela mesma, né, o Império Romano, era o fato de você trabalhar para ele. Era o tributo era pago em espécie. Eu trabalho para que eu possa ter o rendimento, né, a sobrevivência. Aí vem o modo de produção feudal, né, o feudalismo, onde a relação é de suzerania e vassalagem, a servidão, que é um pouco diferente da escravidão. Na servidão eu não posso expulsar a pessoa da terra, a pessoa está fixa na terra. O que nos une é justamente a posição que cada um tem de acordo com a definição dada pela igreja. Então, a definição dada pela igreja de que cada um ocuparia um papel
na nossa subsistência, no nosso modo de produção, onde teria o clero, a nobreza e os camponeses, fazia com que cada um vivesse numa sociedade que as pessoas não mudariam de classe. É a sociedade estamental. O servo aceitava aquela condição, ele usufruía o meio de produção. O meio de produção necessariamente não era de ninguém, era de Deus. Mas quem que administrava o meio de produção em nome de Deus? A terra, os nobres. Quem é que era que fazia a ponte entre essa ideologia? O clero. Quem é que eram as classes, então, mais privilegiadas? A nobreza e o clero. E a maior parte da população, cerca de 97% a 99% da população, era de camponês. Tá? Até que a gente chega no capitalismo, que é esse sistema econômico que a gente conhece agora. Né? Os meios de produção e a distribuição são de propriedade privada. As pessoas podem ser donas de meio de produção, de distribuição, né? E com fins lucrativos. Decisão sobre oferta, demanda, preço, distribuição e investimento. Sou eu que decido o que eu vou fazer, quanto vai custar meu produto, quanto que eu vou produzir. Eu sou livre para isso, eu não sou obrigado, entendeu? E como eu invisto para produzir para que as outras pessoas consumam, eu invisto meu tempo, meu dinheiro, meu esforço, minha tecnologia, minha inteligência, meu capital. Por isso que a gente vive no modo de produção capitalista. Ah, mas professor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho inteligência, eu não tenho tecnologia, eu não sei como vender coisas para os outros. Então você vai vender a sua mão de obra. O seu capital é o seu tempo e a sua força de trabalho. Então você também é capitalista. No capitalismo, todo mundo vende alguma coisa para alguém. Quem não tem o que vender, se vende. Em troca do dinheiro para poder comprar coisas dos outros. O dinheiro promove a fluidez. Né? Porque dá a chance de que as mercadorias sejam trocadas. Espero que vocês tenham aprendido 2 regras hoje. Quer ficar rico? Seja dono de meio de produção. Quer viver uma vida feliz? Vive igual esses camaradas que vão viver uma vida tranquila, light, minimalistas, pouco consumo. Tem uns caras que vivem em umas casinhas desse tamanho assim, que eles fabricam, maneiro, parece um trailer, sabe? Eu tava vendo um programa desse nos Estados Unidos, os minimalistas. Passei para dar um alô. Valeu, Lois. Chegou agora, né? Tá na roça, né, ainda, né? E aí, galera, alguém quer comentar alguma coisa sobre a aula de hoje, sobre o conceito de trabalho? Fala aí comigo. Ô, professor, eu estava aqui pensando, será que o homem mais rico do mundo, ele continua trabalhando ou ele para? Vou dar um exemplo, né, muito legal. O Bill Gates, ele é um cara muito consciente. E ele ganhou tanto dinheiro que, basicamente, acho que 98% da fortuna dele, ele doou para uma fundação, onde ele faz vários serviços e resolve coisas de, por exemplo, epidemias na África. E ele tem uma série de projetos sociais. Por quê? Porque ele com os 2% que ele ficou, ele ainda é muito rico. Ele tinha que viver 100 vidas para gastar o dinheiro que a empresa que ele fundou ganhou. Mas ele sacou que ele não precisa disso tudo. Entendeu? Então ele tem uma casa que é boa, mas não é uma casa assim, fora do padrão. Tem gente não, que pira na batatinha. Manda botar, por exemplo, vaso sanitário de ouro. Você precisa de um vaso sanitário de ouro? Não. Mas tem gente que pira na batatinha. Começa a comprar carro de 5 milhões. Só para ostentar, o carro é igualzinho aos outros. Mas aí o carro tem isso, tem aquilo, né? O motor faz... Aí você entra numa neura de consumo, sabe qual é? Que é o capitalismo adora. Você não precisa disso. Entendeu? Mas as pessoas consumistas, ostentadoras, tem algumas pessoas conscientes que falam assim, não, e o Bill Gates continua trabalhando. Trabalha e muito. Ele lê muito, estuda muito, tem muitos projetos, entendeu? Mas ele faz de uma maneira satisfeita, porque ele está produzindo. E detalhe, ele se mete nas coisas, gasta o dinheiro dele e acaba ganhando mais. Né? Por quê? Porque ele é um empreendedor. Ele é o cara que sempre entende que são os meios que fazem com que o dinheiro venha, e não as atividades. As atividades são só a ponta da lança. É muito triste, mas no mundo capitalista, quem trabalha não ganha dinheiro. Ganha dinheiro quem explora o trabalho dos outros. Infelizmente, eu tenho que falar isso para vocês. Entendeu? Virem patrão. Contratem.
Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que não, professor. Acabou, né? Eu não sei por que vocês não estão assistindo mais minha aula decentemente, nem de ninguém. Ficam trancafiados dentro desses nomes pretos na minha tela. Vocês não são pessoas. Eu não quero ficar falando com um monte de nome preto. O nome é branco, a tela é preta. Abra essa tela em nome de Jesus. Porque, gente, eu preciso de vocês. Senão eu vou ficar falando aqui ao Léo. Nem sei quem é Léo. Tem um Léo aí. O Léo é uma expressão para dizer falando ao erro, né? Tô carente. Preciso que as pessoas me ouçam e eu saiba que estou sendo ouvido. Tá vendo? Deve ser um tipo de ostentação, né? Tô querendo público. Às vezes é alma de artista. Rapaziada, fiquem com Deus. Até quarta-feira. Estudamos sobre trabalho e os conceitos. Eu vou deixar lá na plataforma, na aula de sociologia que está sendo liberada, esse slide para vocês remontarem. E também essa gravação, que agora toda a aula está sendo gravada, tá? Vocês podem ver que na esquerda tem um recording que grava todas as aulas. Fiquem com Deus e até quarta-feira. Adeus. Tchau.